beleza? Estamos aqui para mais uma aula. Se você está gostando dos vídeos, já deixa o seu like aí e se inscreve no canal. Qual que é a aula de hoje? Então nós vamos falar sobre estrutura interna da Terra. Como que a Terra ela é dividida internamente. Então isso aqui é muito fácil, né? Vocês já lembram aí que a Terra ela é dividida em três partes. Quais são essas três partes? Crosta, manto e núcleo, tá? Então essa seria aí a divisãozinha do planeta Terra. Isso é muito fácil, você aprende lá no ensino fundamental 1. Logo que você entra na escola, você já tem essa divisão do planeta. Então o planeta Terra ele pode ser dividido internamente de duas maneiras, através das propriedades químicas e através das propriedades físicas, tá? Mas se nós pararmos para pensar, alguém já foi no interior do planeta Terra e de fato sabe que ele é dessa forma? Ele tem essas divisões realmente? Ninguém foi, né? Claro que não, é impossível. Até hoje nós não temos essa possibilidade. Ir para o espaço talvez é muito mais fácil do que ir para o interior do planeta Terra, até mesmo. Então, para chegar nessa divisão de que de fato o planeta Terra apresenta essa estrutura, as observações elas são indiretas. Primeiro, vulcões. Só que, no entanto, o material que sai dos vulcões de fato é magma, tal, lava, né? É um material fluido, na realidade é uma mistura ali de um material mais fluido com rochas, entre outros. Então esse material que sai ali do interior do planeta Terra vem principalmente dessa regiãozinha conhecida como astenosferas. Astenosfera, a cerca de 350 quilômetros de profundidade. Então não é um material que vem lá do interior, de fato, do núcleo do planeta Terra, a cerca de 6.378 quilômetros, tá? De forma alguma. Então, analisar o material dos vulcões, legal, interessante, traz muitas evidências, mas, no entanto, ele não diz tudo. Não dá para se ter uma conclusão sobre, de fato, como é o interior do planeta. Outra análise. Perfurar. Ah, professor, vamos fazer um buraco, né? Vamos começar a cavar aqui e vamos chegar até o núcleo do planeta Terra. Boa ideia. Também dá para fazer isso. Só que não, tá? Isso porque o interior do planeta Terra, à medida que nós cavamos, a cerca de 30 metros de profundidade, você tem 1 grau. Mais 30 metros, mais 1 grau. E assim sucessivamente. À medida que nós cavarmos, a temperatura do planeta Terra ela vai o quê? Aumentando. Então você sai aqui da temperatura da crosta, por exemplo, que pode variar aí até 1000 graus Celsius, e você vai chegar até o núcleo interno com temperaturas próximas a 6.000 graus Celsius. Mas já teve ideias. A União Soviética, por exemplo, fez uma série de pesquisas no chamado buraco de Kola, que fica localizado na península de Kola, na Sibéria, na Rússia. Esse projeto já foi abandonado, mas, no entanto, ele funcionou aí por um bom tempo. Outros países, como os Estados Unidos, recentemente o Japão, também têm projetos relacionados a perfurações. No entanto, é claro, como eu disse, existem as dificuldades. A península, o buraco de Kola, ele tem cerca de 13.000 metros de profundidade. Trouxe um monte de evidências em relação a tipo de rochas, camadas, lençóis, aquíferos, etc. Né? Então, é interessante do ponto de vista das pesquisas geológicas. Porém, para se você atingir camadas mais profundas no planeta Terra, já seria muito mais difícil, porque 13 quilômetros em relação a 6.378 quilômetros é um arranhão na superfície do planeta Terra. Então, não diz muita coisa. Outro aspecto importantíssimo dentro dessa análise para chegar a uma certa conclusão sobre a estrutura interna do planeta Terra é a partir dos meteoritos. Então, analisar esses fragmentos de rochas de outros planetas que chegam até ao nosso planeta, né? Que passam pela nossa atmosfera e chegam intactos até aqui. Então, aí é possível ter uma conclusão. Por quê? Estima-se que todos os outros planetas do universo, eles apresentem a mesma estrutura. Então, eles apresentem o mesmo formato e a mesma estrutura geológica. Então, com uma crosta, um manto, um núcleo, evidentemente. Então, dependendo de onde saiu esse fragmento de rocha, é possível ter uma ideia, né? Como meteoritos, ou no caso meteoros, né? No caso seriam meteoritos, que são fragmentos de metal sólido.
eles possivelmente só vêm do núcleo, né? O núcleo interno dos planetas geralmente apresenta essa estrutura, formado basicamente por ferro. Além disso, outro processo para se ter uma evidência e muito mais concreta, né? Então todas elas são análises indiretas. Isso não quer dizer que não seja correto, não é coerente falar nessa divisão. É claro que ela não é 100% de certeza. Falar, professor, tem 100% de certeza que é assim? Não, tá? Então nós temos muitas teorias e essas teorias ainda dependem de uma série de pesquisas. Então isso pode mudar, né? Falar essa divisão do planeta Terra pode mudar? Claro que pode mudar. Assim como nós pesquisamos o espaço, assim como nós pesquisamos o fundo dos oceanos, assim como existem várias pesquisas em diversos campos científicos, isso aqui pode mudar, né? Não é concreto, né? As coisas não são para sempre. Então, dependendo do avanço nas pesquisas, podemos ter uma nova definição em relação a essa situação. Bom, então dessa forma, um dos meios mais utilizados para analisar a estrutura interna do planeta Terra são os sismógrafos, tá? O que são sismógrafos? Sismógrafos são aparelhos, antes analógicos, hoje podem ser os digitais, que captam as vibrações que ocorrem no interior do planeta Terra. Essas vibrações, elas são chamadas de ondas sísmicas. Podem ser também chamadas de abalos sísmicos. Ah, já sei, são aquelas que dão origem aos terremotos. Isso mesmo, tá? Dependendo do tipo de vibração, ele vai chegar até a superfície com uma vibração bastante intensa que pode provocar um terremoto, de fato. Mas a maior parte das ondas sísmicas, elas não causam efeito nenhum na superfície do planeta. E elas são captadas apenas por esses aparelhos e analisadas por especialistas, no caso geólogos, sismólogos, entre outros indivíduos que trabalham diretamente com este campo. E a partir dessas ondas sísmicas, então é possível estabelecer essa relação. Qual é o tipo de material? Aí entra as propriedades físicas, né? Porque qual é o tipo de material? Qual a densidade do material por onde essa onda sísmica ela passou? Então ela partiu lá de uma área, é possível estabelecer isso pelos sismógrafos, qual é a profundidade. Tanto é que quando você fala de terremotos, você tem lá o hipocentro, né, onde que ele ocorreu, a quantos quilômetros de profundidade, a quantos metros de profundidade, e o epicentro, que é onde ele se propagou na superfície. Então é possível determinar a partir dos sismógrafos. Então, dessa forma, se uma onda parte de uma determinada profundidade, para chegar até a superfície, ela vai passar por diferentes tipos de materiais. E é aí que se estabelece essa divisão, materiais mais densos e materiais menos densos. Assim, nós temos essas duas divisões através das propriedades químicas e das físicas. Vale lembrar o quê? Que você não separa as duas. Nós podemos falar, é claro, das propriedades químicas e das físicas, mas lembre-se que elas estão conectadas, elas se relacionam. Então, se eu vou falar de crosta, automaticamente eu falo de litosfera, falo de astenosfera, então elas acabam se relacionando. A crosta terrestre representa essa parte sólida do nosso planeta, a parte externa, onde nós estamos em contato ali com as rochas, onde tem o solo. Então a crosta, ela apresenta-se dividida em duas partes. A crosta continental, que é onde nós temos os continentes, as chamadas terras emersas, e a crosta oceânica, que é o assoalho submarino. A crosta continental, ela tem uma espessura variável em torno de 25 a 70 quilômetros. E a crosta oceânica, ela já é bem mais fina, ela não é tão espessa, em torno de 5 a 7 quilômetros de espessura, tá? Não de profundidade. Espessura. Os oceanos têm uma profundidade média de em torno de 4.000 metros. E o ponto mais profundo é, claro, a Fossa das Marianas. Então você fala assim, eu quero chegar até o núcleo da Terra. Aonde que eu perfuraria? Lá na Fossa das Marianas, porque teoricamente você já está muito mais próximo do manto e, consequentemente, do interior do planeta Terra, tá? Claro, se fosse possível. Assistam o filme O Núcleo, tá? Bem interessante. Então,
Procura aí, baixa o filme, não sei, em algum lugar deve ter O Núcleo. É interessante. Ficção mostra um pouco dessa situação. Então a crosta ela é dividida em duas partes, a crosta continental superior e inferior. A superior é chamada de cial, porque ela é formada por silício e alumínio predominantemente. E a inferior, que já está nessa parte mais aqui próxima à astenosfera, já em contato com o manto, é o cima, formada principalmente por silício e magnésio. Tá? O manto ele é dividido em duas partes também, né? O manto superior e o manto inferior. O manto superior e inferior ele é formado por silicatos de ferro e alumínio. Então essa seria a composição química dessa parte, né? Ou seja, dessa camada do planeta Terra. A temperatura média, né? Voltando um pouco aqui na crosta, a temperatura média da crosta ela pode chegar aí até 1000 graus Celsius na parte mais inferior, que seria na crosta inferior. O manto já tem uma temperatura média, tá? De 2000 graus Celsius, então ele vai mais ou menos de 1000 a quase 3000 graus Celsius, mantendo essa temperatura média de 2000 graus Celsius. A última camada é constituída pelo núcleo. O núcleo também é chamado de NIF. Por quê? Porque ele é composto basicamente por dois elementos, o níquel e o ferro, tá? Então por isso chamado de NIF. O núcleo ele apresenta-se também em duas partes, o núcleo externo e o núcleo interno, tá? Núcleo externo e núcleo interno. A divisão aqui, a separação, né, entre o manto e o núcleo está em torno de 2.900 quilômetros. E aí cerca de 4.800, 980 quilômetros do núcleo externo para o núcleo interno. O núcleo externo ele é líquido, tá? E o núcleo interno ele é sólido. Então, mas como sabe que o núcleo externo é líquido e o núcleo interno ele é sólido? Em decorrência daquele processo anterior que eu já comentei com vocês. Então, a densidade desses materiais, as ondas sísmicas, profundidade, onde elas acontecem, então é possível chegar a essa conclusão. E outro, análise dos materiais que vêm de outros planetas. Então, esse ferro sólido, maciço, só pode existir aqui no interior do planeta. A temperatura, ela varia em torno de 3 a 5.000 graus Celsius, sendo que no núcleo externo você tem temperaturas um pouco menores, e no núcleo interno essa temperatura pode chegar a quase 6.000 graus Celsius. Bom, e as propriedades físicas? Você percebe que há uma relação significativa entre essas duas divisões, porém, é claro, nas propriedades físicas nós consideramos principalmente a densidade dos materiais, sendo que a crosta ela caracteriza a litosfera, que é essa parte sólida, essa parte mais rígida do planeta Terra, constituída basicamente por rochas. Claro, você tem a parte continental, a parte oceânica. Ah, mas como que essa crosta ela se equilibra no magma? É como se você pegasse um cubo de gelo e colocasse na água. Quantos por cento desse gelo fica imerso e quanto submerso? Isso mesmo, 10% imerso e 90% submerso. Lembra lá do Titanic, o iceberg, né? Então, a maior parte desse iceberg está submerso. Então, a litosfera ela está flutuando no substrato magmático. Esse substrato magmático, aqui de acordo com as propriedades físicas, é chamado de astenosfera. A astenosfera é uma camada de contato direto, onde você tem a transição entre a crosta terrestre e o manto. Então você tem um material que ele é meio fluido, ele mistura, ele mescla magma, rochas em estado de fusão, com rochas sólidas. Então você cria uma plasticidade. E é aqui na astenosfera que os continentes, as placas tectônicas que caracterizam essa litosfera, essa crosta, elas estão se movimentando. De acordo com a movimentação do magma, ele vai gradativamente empurrando essas placas. E é sobre a astenosfera que ocorre essa movimentação. Da astenosfera para a mesosfera, que caracteriza o manto, tanto inferior quanto superior, e no caso tanto faz, né? Então é chamado de mesosfera, nós temos separações
Em cada uma dessas áreas nós temos zonas de transição. Então muda a densidade do material. Então o material ele torna-se menos denso, mais denso, e nesse caso existe uma zona de transição. Essas zonas de transições, elas são chamadas de descontinuidades, tá? No caso da astenosfera para a mesosfera, ou seja, basicamente da litosfera para o manto, nós vamos ter a primeira descontinuidade, Mohorovici, tá? Essa descontinuidade aí, passando pela mesosfera, tá? Depois de 2.900 quilômetros, nós vamos ter a transição do núcleo externo para o manto, ou a transição da mesosfera para a endosfera, tá? A transição da mesosfera para a endosfera. E aqui nós temos outra descontinuidade, a descontinuidade de Gutenberg. E a última descontinuidade, que vai sinalizar essa transição, de acordo com a densidade dos materiais, está a 4.980 quilômetros, que é a transição do núcleo externo para o interno. Ah, mas por que não tem uma descontinuidade do manto superior para o inferior? Isso porque você tem basicamente o mesmo tipo de material, o que muda aqui seria a temperatura e tal, né? Já aqui não, aqui você tem materiais diferentes. O núcleo externo, lembra? Ele é o quê? Líquido, né? E o núcleo externo líquido, e o núcleo interno ele é sólido. Então você tem uma diferença significativa entre esses materiais. E aí nós temos outra descontinuidade, que é a descontinuidade de Lyman. E dessa maneira, então, caracterizando essa região toda, tanto o núcleo externo quanto o interno, é chamada de endosfera. Então, enquanto nas propriedades químicas nós dividimos em crosta, manto e núcleo, nas propriedades físicas nós dividimos em litosfera, mesosfera e endosfera. Lembre-se que nas propriedades físicas você tem que considerar a densidade dos materiais e, é claro, as descontinuidades, que são as zonas de transição, mas ambos são complementares. Os dois fazem parte do mesmo processo, relacionam-se a essa estrutura interna do nosso planeta. Então, galera, valeu! Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até a próxima! Tchau, tchau!